Hello, little boys and little girls. Então, se você é do tipo de pessoa que consegue até entender quando você lê um texto, quando você está lendo a letra de uma música, você consegue compreender o que está ali, saber do que se trata. Se a sua capacidade de ler inglês é razoável, você consegue entender quando você pega um texto. Mas quando você vai escutar, você não consegue saber do que se trata quando você vê uma série, escuta uma música, ou vê até mesmo um diálogo básico, mas você não consegue entender. Então, eu vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar muito, muito, muito a evoluir o seu listen, sua capacidade de entender inglês. Então, sou o professor Hinaldo Bento. Vamos para o vídeo de hoje. Bora! Então, eu chamo essa técnica de underscore. Eu já usei essa técnica comigo, isso me ajudou muito para aprender inglês. Eu uso com os meus alunos, funciona também. E é uma técnica que vai te ajudar a você desenvolver a sua capacidade e vai te acompanhar até você se tornar fluente, até você conhecer palavras novas e vai, e vai. É uma técnica que vai continuar te acompanhando ao longo do seu aprendizado. Eu chamo de underscore porque underscore significa como se fosse sublinhado ou quando você quer destacar algo destacado. Então é isso que você tem que fazer. Presta atenção. Olha só, um exemplo. Essa palavra aí que está no vídeo, como é que você pronunciaria ela? Tenta pausar o vídeo e tenta pronunciar essa palavra aí. Qual é o problema do inglês ou do estudante brasileiro que quer aprender inglês? O inglês ele não é um idioma tão fonético quanto o português. No português, do jeito que tá, a gente lê. No inglês, não. Por exemplo, essa palavra que está aí, provavelmente você vai usar a sua capacidade de ler do jeito que você aprendeu na escola, em português. Então, talvez você fosse ler isso daí com, sei lá, share, alguma coisa desse tipo. Você pode até saber que essa palavra significa cadeira, mas você talvez não saiba como se deve escutar ela. Então preste atenção, no inglês você precisa saber que essa palavra que está aí significa cadeira, e você precisa saber qual o som que ela vai falar, porque não é chair, é chair. Então preste atenção, tá? Repete comigo, chair, chair. Então cadeira em inglês é chair. Não tem nada a ver com share. E qual é o problema? A gente vai, aprende que essa palavra aí, chair, é cadeira, e aí a gente vai, quando a gente está escutando uma música, escutando um diálogo, o que acontece? Na nossa cabeça, a gente espera escutar o share, alguma coisa desse tipo. Aí a gente escuta uma música, escuta um diálogo, escuta uma série e fala, poxa, eu não entendi nada de inglês, eu não entendo nada, poxa, eu não sirvo para aprender inglês, é muito difícil para mim. Por quê? Porque a gente só aprendeu o significado da palavra e não é assim que se aprende inglês. Para se aprender inglês, você precisa anotar o símbolo fonético. Essa é a técnica underscore. Você precisa anotar o símbolo fonético. Essa palavra aí, cadeira em inglês, não se ler como se ler com a sua cabeça em português. Você vai ter que ler como se fosse em inglês. Então você vai ter que ler chair. Então você vai ter que pegar essa palavra. Ah, anotei essa palavra no meu caderno. Anota a tradução, que significa cadeira, e também anota como é que você vai escutar ela. Porque aí quando você vê um diálogo, uma série, um filme ou uma música, você não vai escutar chair. Ah, professor, não entendo nada, não tem jeito, eu não consigo aprender inglês, eu não consigo. Eu até leio, mas eu não consigo exatamente por conta disso, porque você espera escutar Shai e nunca vai escutar Shai. Shai não existe. Existe o chair. Então preste atenção, você tem que escrever a palavra, saber que ela significa cadeira ou qualquer outro significado, e você precisa também saber qual o som que essa palavra vai emitir. Então tem que escrever o som dessa palavra. Eu vou te ensinar isso com outras palavras, como é que você tem que fazer. Por exemplo, casa em inglês. Como é que eu falo casa em inglês? Essa é fácil. Casa em inglês é essa palavra aí que está na tela. Aí o que é que acontece? Nós, em português, nós lemos todas as vogais. Então, como é que é casa em inglês, professor? House. House. Todo mundo sabe que é house. Aí quando você vai escutar um nativo falando, ele vai falar house. Ele não vai falar esse do jeito que a gente fala, house. House. Como é que eu falo rosa em inglês, professor? Rosa é rose, do jeito que tá aí, ó, rose. Rose. O R em inglês ele tem esse meio que porta, esse sotaque meio caipira aqui do Brasil. Em inglês tem isso. Então, rose. Aí você vai lá e rose. Aí quando você escuta uma música, você nunca vai escutar rose. Essa é a dificuldade. Você vai escutar rose. Até uma palavra que é comum no português, a gente faz isso. Só que a gente precisa fazer isso com outras palavras. Quer ver? Por exemplo, todo vídeo no YouTube, o que é que se fala? Ah, depois do vídeo deixa o like aí. Por que não se fala like? Por que se fala like? Então, exatamente isso. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais escrever.
você já vai conhecer um número de palavras muito grande, você não vai precisar escrever. Então, qualquer outra palavra, chair, house, papel em inglês, paper, não. Paper, paper. Ou amor, eu amo você. I love you. A gente coloca esse do mesmo jeito que a gente fala com house, a gente fala com love. Mas na realidade é love. Love, ok? Repete comigo, love. Então, o que acontece? Vai chegar um momento que vai acontecer com essas palavras aí, a mesma coisa que acontece com like. Ninguém fala leak. Deixa o leak aí no vídeo, leak. Não, é like. É a mesma coisa que vai acontecer com as outras palavras. Eu vou colocar outras palavras assim em inglês, você precisa usar essa técnica, tá bom? Faz um teste. Pega uma frase, coloca o som, escuta o som, escreve o som, depois fecha o olho e só escuta aquela palavra para ver se você consegue entender. Faz esse exercício várias vezes. Sempre que estiver vendo série, filme ou música, pega o som da palavra, não só a tradução, senão você só vai desenvolver a sua capacidade de ler. E você precisa desenvolver a sua capacidade de escutar, o listen. Então, escreve o som das palavras até chegar ao nível do like, que você não precisa. Então, se essa dica ela te ajudou, deixa o like aí. Se tiver recomendação de temas que eu posso trazer aqui para os próximos vídeos, é só deixar aí no comentário, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar outras palavras que a gente precisa colocar o som, o símbolo fonético underscore, tá bom? Leva essa técnica para a vida e